Olá, minha gente, pessoal, meus amigos, meus alunos, que estão aí nos assistindo, e aqueles também que estarão assistindo aí posteriormente. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento que vocês estarão assistindo, mas hoje nós temos aí o Rodolfo, né, um químico. Eu sei que tem muitos alunos que têm muito interesse aí em trabalhar nessa área de química, né, e o Rodolfo vai nos dar uma luz aí, né, nos trazer uma clareza aí a respeito dessa profissão que tem tomado conta aí do mercado, sim, também, né? Tive dando uma pesquisada e eu sei que é uma profissão bem importante também para nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, química é importante. Diferentemente, lá na escola, a gente via aquela tabela, né? Ficava apavorado, ai, meu Deus, para que tudo isso? Mas no nosso dia a dia, a gente vê a química, né? No nosso dia a dia, na nossa família, no alimento, tudo a gente ali existe a química, ok? Sandra? Sandra está sem som, Sandra. É o feito ao vivo, sempre dá problema, não? Olá, eu sou a professora Sandra, também trabalho com o Josi, e estamos aqui para entrevistar o Rodolfo um pouquinho sobre essa profissão, né, que está aí enfrentando uma barreira também. Pode falar, Rodolfo, pode se apresentar aqui para a gente, por favor. Tudo bem? Boa tarde a todos, né? Mas como o professor Josafá falou, dependendo do horário que vocês forem assistir, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rodolfo, tenho 50 anos, sou formado em bacharel em Química pela Unicamp, atuo na área há mais ou menos há uns 16, 17 anos, mais ou menos, e minha carreira ela foi pautada na indústria farmacêutica. A minha base profissional foi na indústria farmacêutica. O que a profissão representa, né, para a gente? Isso. Ela tem muitas coisas, né? Ela representa um desafio, ela é uma satisfação, ela é um meio de vida, é uma fonte de renda, é uma dor de cabeça, trabalho é uma dor de cabeça, responsabilidade. Ela representa você trabalhar com o que há de moderno hoje, em vários segmentos, tanto da parte acadêmica como da parte industrial. Você está sempre por dentro de atualizações de diversas áreas, que às vezes a gente não tem tanta noção de que são importantes, mas elas estão relacionadas com a profissão ou mesmo com o contexto da química. Né? E aí, entrando um pouco na próxima pergunta, que quais as influências dela para a sociedade, né? Da sociedade. Uhum. Então, o profissional que atua na área de química, ele tem uma abrangência muito grande. E assim, há várias áreas relacionadas com química. Então, você pode ser, no meu caso, eu sou bacharel, existe a engenharia química, existe a indústria farmacêutica, que é o farmacêutico e bioquímico, existe um pouco, às vezes, a biologia, você vai entrar um pouco na parte química, existe uma profissão chamada engenharia de materiais, onde você também vai ter uma forte influência da química. Então, ela está em várias áreas. E tudo que está ao seu redor um pouco vai ter uma substância química, um processo químico para ser fabricado, uma reação química, um conservante no alimento, é uma substância química que é testada, que é controlada. Então, é algo muito abrangente. A gente não pode simplesmente focar em, como se diz assim, num cosmético, na propaganda cosmético sem química. Não, isso não é totalmente verdade. Tudo tem química, tudo tem molécula química, tudo tem processo químico, tudo tem sua reação química. Shampoo sem sal. Não é verdade. O shampoo é um sal. Existe um sal.
lá, para fazer espuma é necessário um sal. Então, são vários conhecimentos que você vai adquirindo. Então, ela influencia muito a sociedade. Ela tem a cara de vilã, mas ela não é tão vilã assim. Como eu estou na parte da indústria, a área acadêmica, eu não estou tão atualizado assim, mas os últimos prêmios Nobel de Medicina, acho que é 2, 3 anos atrás, foram para químicos. O que eles desenvolveram? Desenvolveram ou sintetizaram uma substância que ela tem uma atividade farmacêutica que possibilita atuar contra várias doenças. Então, você tem testosterona sintética, insulina sintética, o estrógeno sintético e algumas outras drogas que são a azitromicina, que é o antibiótico da moda agora, é uma substância que foi sintetizada. Então, é necessário um químico orgânico para fazer esse estudo, para desenvolver essa molécula, para que ela possa ter atividade farmacêutica, que é o nome, para que ela possa ser aplicada em outras moléculas. Só que não é o químico, ele vai ter que ter um conhecimento de biologia, ele vai ter tem que ter um conhecimento de farmácia. Então, as áreas elas vão se misturando. E hoje, na atualidade, o que pega muito são as tecnologias que estão sendo utilizadas da vacina. Então, existem vacinas que são pedaços de RNA, isso é um bioquímico, né, que faz. Tem vacinas que são derivadas do próprio pedacinho do vírus, outra atuação do bioquímico. Só que o detalhe, a vacina não é só essa substância. Rodolfo, espera só um pouquinho aí, senão você já está entrando numa pergunta aqui. Espera só um pouquinho. Deixa a professora, a Sandra, falar, que está aqui, ó. Ela vai te fazer essa pergunta. Pode fazer essa pergunta. Eu queria saber se existe uma ligação, né, entre a química e a vacina do Covid-19. Sim, existe. Existe. Eu estava respondendo. Então, a vacina em si, a gente está falando de vacina, não de medicamento. A vacina ela tem que ter um princípio contra o vírus, e esse princípio contra o vírus, essa substância, ela pode ser uma substância orgânica, ou ela pode ser um derivado do vírus. E aí tem várias formas de você fazer isso. Então, então o que a gente sabe é que algumas são derivadas do RNA do vírus, e outras são pedaços do vírus inativos, e esses são o que o pessoal usa para sinalizar seu corpo que aquilo é um corpo estranho e é necessário criar anticorpos. Só que a vacina não consiste só nisso. Você tem o que é chamado de placebo dentro da vacina. E aí, esse placebo, que pode ser uma solução de cloreto de sódio, só que o controle de qualidade dessa solução de sal de cozinha, né, vamos colocar assim, ele é muito rigoroso. Ele tem que ter um tamanho de partícula certo, ele não pode ter material particulado, ele não pode ter interação com o que é colocado do princípio ativo. E tudo isso é testado anteriormente. Nesses testes, nesses ensaios, a gente usa ensaio microbiológico para ver se aquela vacina ela sofreu contaminação no processo produtivo. A gente usa ensaios físicos, que são os materiais particulados que podem existir. E a gente usa ensaios químicos, que é analisando mesmo se aquilo que está dentro do frasquinho é realmente aquilo que o laboratório está informando. Por exemplo, eu tenho 10 miligramas do ativo lá dentro. Então, é testado isso, para ver se existe realmente aquele ativo lá dentro. Dentro da tecnologia, a gente tem que estudar também a interação do material de embalagem com o medicamento. Isso é um ensaio químico também. É um ensaio químico. É verdade.
né, o material de embalagem, que é aquele frasquinho de vidro, o lacre de metal e a tampinha de borracha, ele não pode, de maneira nenhuma, comprometer o conteúdo da vacina. E para você ver se isso ocorre, você tem que testar. Tudo isso antes da vacina para o mercado. Às vezes, antes de começar o ensaio clínico, que está na moda, né? Antes de testar nas pessoas, esses testes são feitos previamente. Tá, joia. Sim, com certeza, né? E é legal, né, Sandra, ver, porque, na verdade, eu tenho um pouco conhecimento em química, né? A química que eu tive foi na escola, e eu odiava, desculpa aí, viu, Rodolfo? A química é terrível. Mas é legal que ela está em tudo, né? Ela influencia realmente na sociedade. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você, Rodolfo, é a questão da alimentação. Você já falou já um pouco, né, sobre a função da química na alimentação. De que maneira influencia a alimentação? O que você poderia falar para a gente a respeito disso? Olha, sobre isso aí, a gente tem que observar o seguinte. Nos alimentos processados, então a gente vai estar falando de uma bolacha, de um Danone, de um miojo, de uma farinha. Farinha também é outro teste. A gente, que mais? De enlatados, de sucos, de refrigerantes, de bebidas. Né? E na maioria desses alimentos, para ele ter o prazo de validade, é adicionado uma substância que dá-se o nome de conservante. É uma substância química. Só que é feito o teste para ver se essa substância não vai alterar as propriedades do alimento e se não vai causar mal a gente. Então, isso é testado. Quando é adicionada essa substância, já é sabido, já é de conhecimento, que ela não vai nos prejudicar. Há testes, né? Há órgãos nacionais e internacionais que controlam isso. E o processo de fabricação de cada medicamento processado tem a sua característica. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, será feita uma análise de teor alcoólico da bebida. Independente se for uma cerveja, um vinho ou um uísque. O refrigerante terá que ser determinado o teor de açúcar dele. Uma coisa que muitas pessoas falam, nós comemos salgadinhos, batata, Ruffles, Cheetos, Doritos, próprio amendoim, todo esse material processado, ele tem uma concentração de cloreto de sódio nos alimentos. E isso tem que ser analisado e tem que ser expresso na embalagem. Então, toda essa composição desses materiais processados, você tem que ser analisada a qualidade deles antes do processamento de cada alimento, para que a indústria possa, a indústria que está realizando a fabricação do alimento possa utilizar, e depois do processamento, para ver se todo o processo de fabricação foi feito de acordo. Então, na atividade industrial, no processo de alimento, tudo que é utilizado antes da fabricação do alimento, ele é analisado. E tudo que é feito depois também é analisado. Então, são testes para você determinar quanto tempo de validade é cada alimento. Então, aquilo lá tem testes. Que não é... Por que são 6 meses? Porque um é 2 meses? Porque outros são anos e outros são semanas. Então, são determinados testes. E a indústria de alimentos, aí você vai entrar em outro tipo de formação, que também tem que ter um conhecimento químico, engenharia de alimentos. Entendi. Então, você tem uma série de profissões que correlacionam não só a formação do bacharel em químico, mas conforme o ramo que você queira seguir, ela vai se ramificando bastante. Então, na indústria de alimentos, a química é muito importante também, na determinação Essa sua fala, Rodolfo, é a próxima pergunta aqui que a Sandra vai fazer. Eu acho que cabe direitinho aí. Ó. Quais as áreas onde a química é indispensável? Olha,
se perguntar isso para o químico, é um pouco suspeito. Porque vai falar que ela é indispensável em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Então, tudo tem há muito tempo atrás, uma indústria, o slogan dela falava que tudo que está perto de você, aí falava o nome da indústria. Então, isso aí eu faço um pouco, tudo que está perto de você tem um pouco de química. Então, para o nosso corpo se manter vivo, são necessárias reações químicas. Para a roupa que nós vestimos, algumas são nylon, por exemplo, que é um material sintético. Então, é uma reação química que forma o nylon, e depois esse nylon ele é processado para virar o tecido. O vidro é a fusão, por exemplo, grosseiramente falando, tá, gente? Da areia, do silício encontrado na areia. Lógico, tem um processo de purificação, seleção e tudo. O metal também, você vai fundir o metal, é um processo químico. Praticamente em tudo, né? A gente vê tudo. Química, né? Química. Então, por exemplo, a tinta que a gente usa para pintar a casa, a tinta da caneta. Existe muita tecnologia hoje em colas de secagem rápida e alta resistência. Né? Na construção civil, o cimento hoje não é só você misturar areia. A areia, não. Existem tipos de cimento que a secagem é rápida, é feito testes. Né? Combustível também, para você melhorar o desempenho de um combustível, você faz teste químico, se adiciona substâncias, você melhora o processo da fabricação da gasolina. Então, tem tudo que a gente pensar um pouquinho, tem a química. Até o bolo. Fazer o bolo, por exemplo, que você mistura. Até o namoro tem que ter a química, né? Sim, tem que dar liga. Se não tiver liga, não adianta seguir em frente. É melhor parar, senão vai pior. Verdade. Pior. Tá legal. Rodolfo, como que você chegou a essa conclusão que seria um químico? Foi do nada assim, de repente, você sempre pensou? Não foi assim. Foi na época de adolescência, a gente precisava ter um caminho, como é que eu vou dizer assim, não dá simplesmente você sair do colegial e começar a fazer faculdade. Não é essa a realidade hoje. Então, eu fiz um colégio técnico em Química. E no colégio técnico foi oferecida várias profissões e eu me apaixonei por Química. Foi dali que eu comecei. Na minha época, foram 4 anos de colegial para sair formado em Química. Gostei muito da área. Cheguei a trabalhar... Pode falar as empresas ou não? Tem problema? Pode falar, não tem problema não. Pode. Cheguei a trabalhar na Ródia, aqui. Trabalhei na Ródia também. Numa época diferente. Então, eu trabalhei lá, tinha vários laboratórios, porque a Ródia é uma empresa que faz muitas coisas, né? E eu trabalhava na parte da fabricação do filtro do cigarro. Então, todo filtro de qualquer marca de cigarro era fabricado pela Ródia. Então, existia um controle de qualidade, um controle de processo, uma reação química com a celulose para formar um polímero, chamado acetato de celulose. Então, era controlado esse processo químico. E aí eu gostei, continuei na área, só que aí eu decidi estudar um pouco mais e fazer a faculdade. E aí na faculdade, depois de algumas tentativas, consegui passar na Unicamp, e aí segui. E na faculdade, aí o leque abre muito. Porque na faculdade de bacharel em Química. Em outras áreas eu não vou ter o conhecimento necessário da grade de currículo, então eu estou falando especificamente do bacharel em Química. Então no bacharel é aberto para Química Orgânica, Química Inorgânica,
físico-química, química analítica, química quântica. Para cada matéria, você tem um campo de atuação. Para cada matéria, você teria um campo de atuação. E se você segue a carreira acadêmica, você vai seguir uma área e vai se especializar nessa área. Né? Junto com a sua graduação, você faz o que é chamado de um projeto de iniciação científica. Posteriormente, você faz uma tese de mestrado. E aí, dependendo do assunto que você se dedica e da linha de pesquisa, você consegue bolsas, né, no exterior. Então, tudo isso são variáveis que você tem que trabalhar. No meu caso, eu não queria seguir a carreira acadêmica e após a formação após o término do curso, eu segui para a indústria e acabei caindo na área farmacêutica. Nossa. Nesse ato, assim, nesse tempo, eu consegui trabalhar também como químico em análise de meio ambiente. Então, meio ambiente é uma área que também é necessário conhecimento químico, porque você vai fazer, por exemplo, verificar se há um poluente em um determinado local. Você vai coletar amostras e vai analisar aquela amostra. Então, análise de solo para agricultura também é químico. Só que aí, na análise de solo para agricultura, você vai ter a química orgânica do solo e a química inorgânica, que é o fósforo, o sódio, o potássio, que é necessário para as plantas também. Então assim, foi feita uma conclusão, eu segui em frente e caí na área da indústria farmacêutica. Joia, então. E quais as orientações que você daria aos estudantes que sonham, né, em seguir essa área? Assim, agora, para quem está só alunos do terceiro ano ou não? É fundamental e médio. Então, como hoje o acesso à informação é muito fácil, pesquisa bastante, gente. Assim, porque a área de atuação ela é muito grande. Então, você tem e você vai conseguir achar algo dentro desse espectro de química que você vai conseguir se identificar fácil. Então, na área da indústria farmacêutica, existe a parte analítica de desenvolvimento, é um setor. Na parte de tintas, na área de pigmentação e coloração. Polímeros plásticos é uma área enorme de campo de atuação. A Ródia trabalha nessa área também, né? A Ródia também atua nessa área. Também atua na área, não no Brasil, mas ela também atua na área farmacêutica. O polo petroquímico aqui na região do ABC, então ele trabalha com plásticos, com derivados de petróleo. No caso seria plástico de engenharia, no caso, seria isso. Isso. Né? Então, e aí você pesquisando, você vai se direcionando. E isso na parte da indústria. Então você pode fazer, você pode se era químico, fazendo engenharia de materiais, que é utilizado em indústrias automobilísticas, até indústrias de plásticos, até em indústria petroquímica. Então, a área é muito grande. Então, vamos tentar assim usar a ferramenta que tem e buscar essa informação. A gente pode dar uma orientação como me coloco também à disposição numa outra oportunidade, se vocês assim desejarem. Para dar, no ABC aqui, nós temos a Fundação de Santo André, que oferece cursos, a Universidade Federal do ABC, a Faculdade de São Bernardo, um bom curso, que oferecem as modalidades de bacharelado. As modalidades de engenharia, temos a FEI, temos a Mauá, e em outras cidades próximas, né, Mogi tem um polo químico, que é a faculdade que oferece, eu acho, o curso de bacharelado e o curso de engenharia também em Mogi. Então, vamos assim, pesquisar. A área de atuação é muito grande. Né?
E não fica assim, como eu posso falar, bitolado, assim, ou só restrito àquilo que você está estudando. Você pode, naquilo que você está estudando, você pode descobrir uma maneira de aplicar em diferentes áreas. Então, como a gente vai falar para um aluno que se você estudar físico-química, você pode estar alterando a composição de uma tinta, uma composição de uma argamassa de cimento. Como eu posso falar que se eu estudar a interação entre duas substâncias, eu posso estar impactando na embalagem de um medicamento. Todas essas características, você vai entrar em contato na faculdade. Você vai entrar em contato na sua pesquisa. Que um engenheiro de materiais atua? Que um bacharel em química atua? Minha formação, ela é basicamente no mercado de trabalho. Mas a formação acadêmica também é uma opção. É uma opção. Então, mas não fecha. Então, usa a ferramenta que é a internet. Para uns 5 minutinhos de ouvir notícia, ouvir vídeo, ouvir música. Joguinho, né? Para um pouco de jogar, né? Joguinho não precisa... adquire um pouquinho, né? Pesquisa um pouquinho, assim, que vai ter áreas, assim, de atuação. Na nossa indústria automobilística aqui na ABC, a parte química é a parte que estuda corrosão. Então, na hora de você for fazer o carro lá, na montadora, a parte que você tem que fazer um teste para ver se a chapa metálica vai sofrer ou não corrosão com o tratamento da tinta. Se a tinta vai conseguir proteger a corrosão. O pneu também é uma parte química também, a fabricação da borracha. Então, a área é muito grande. A gente pode ficar falando por muito tempo sobre muitas coisas. Que legal. E aí, legal mesmo. A gente... Existem várias universidades, faculdades aqui no ABC. Entra no site de cada uma, vê assim a formação que elas oferecem. Né? Nessa formação que elas oferecem, elas vão dar a grade de matérias. E aí você pode ver o nome de cada matéria, para ver o que é estudado em cada matéria, para ver se interessa alguma coisa. Por exemplo, lógico que você não vai, numa faculdade, você não vai ver em química orgânica toda a parte ligada a cosméticos. Mas se você for na área acadêmica e se especializar em algumas áreas da orgânica, você naturalmente vai para o cosmético. Então, se você tem uma ideia de atuação, aonde que eu posso ver? Então, pesquisar um pouquinho. Tem bastante coisa. Tá? Assim, não queria só fazer só propaganda do meu curso, né, de bacharel em química. Então, eu poderia estar atuando, sim, na indústria petroquímica, na indústria de química fina, na indústria de materiais, na indústria de tintas, né, no processo da automotiva, mas minha carreira ela foi direcionada para a indústria farmacêutica. E, especificamente, meu trabalho foi controle de qualidade, né, tanto da matéria-prima como o produto acabado, e, posteriormente, desenvolvimento de método analítico, para que você possa dar segurança ao consumidor que aquilo que ele compra na prateleira corresponde àquilo que a indústria oferece. Então, a área de atuação é muito grande, é muito legal. Agora eu tenho uma pergunta. Oi. Tem uma pergunta aqui, Rodolfo, não cortando você, que, inclusive, eu tenho um aluno meu, o Matheus, né, possivelmente está escutando, ele ama química, né? O desejo dele é ser químico. E sempre comentou comigo, professor, como é que eu devo me fazer para realmente desenvolver na química, né? E eu, sinceramente, eu nunca tive muita habilidade, muito conhecimento para falar sobre isso. Eu sei que a química está em todo lugar, isso é verdade, né? Agora, uma pergunta que ele sempre fazia para mim, que eu coloquei aqui para você, como que está o mercado
né, de química no Brasil? Como que está o mercado de trabalho do químico no Brasil? Na verdade, você já respondeu, né? Porque eu acho que vou fazer até química no Brasil. Não, não. O mercado de trabalho, como qualquer outra profissão, ela é sujeita a diversos fatores. Tá? Então, a gente está sujeito à economia nacional e mundial, né? E ela está sujeita também à automação dos processos. Então, quanto maior... Consegue até tem essa problemática de automatizar o processo de química? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, antigamente as análises eram feitas manualmente. Então demorava-se muito mais. Todo o processo era manual. Hoje não. Hoje alguns processos são automáticos. Tá? Então, como eu vou poder explicar agora ao nível de automação, assim? Existe um equipamento chamado infravermelho, NIOS. E ele é bastante usado na indústria farmacêutica, na indústria plástica também é utilizado. O que ele faz? Ele, através de radiação de infravermelho, ele consegue identificar a substância analisada e quantificar. Então, antes, esse tipo de análise, você tinha que pegar uma amostra e preparar a amostra. E esse processo de preparação, normalmente você destrói a amostra, inutiliza a amostra. Ela não vai servir para mais nada, a não ser para análise. Mas com esse equipamento, você encosta como se fosse uma pistola de luz no material e ele, por tecnologia que não vem ao caso agora, né, ele consegue te dar a identificação do material e a composição. Consegue fazer a leitura. Isso. Olha só. Então, isso antigamente, o que era necessário? Várias pessoas e um tempo enorme para fazer. Hoje em dia, em alguns processos industriais, um equipamento faz. Mas ainda precisará desses mentores para estar aí trabalhando, né? Entendendo, então, né? Mas tudo bem, fechou a porta de um lado, mas ele abriu a porta para outro. Porque vai precisar de pessoas para desenvolver o equipamento, para testar o equipamento, para fabricar o equipamento. Então, de um lado você fecha uma porta, mas do outro você está abrindo uma porta. E lógico, só que essa outra porta é necessário mais estudo, mais dedicação e mais... fugiu a palavra agora. E mais especialização. Entendi. Isso, a gente está falando do mercado químico. A realidade da minha profissão. Ela é necessário também uma atualização constante. Tá? Uma atualização constante. Então, não basta só você terminar sua faculdade, arrumar seu emprego e simplesmente achar que você nunca mais vai voltar a estudar. Não. Isso no passado acontecia. Hoje não acontece mais. Então, é necessário, após a faculdade, você já estar de olho em uma especialização ou em uma atualização. Né? Você simplesmente sair da faculdade e parar de estudar, na realidade, hoje, do nosso país, vai ficar para trás. Agora, há mercados que nunca sofrem impacto de situação mundial ou financeira do país. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem uma taxa de crescimento de 10% ao ano. Independente se a gente está em crise ou não. Então, só que ela sofre o impacto de novas tecnologias, sofre. Só que cada vez é mais necessário produzir-se mais medicamentos. Medicamentos novos. E todos esses medicamentos novos, é necessário profissionais atrás para possibilitar que eles possam ser fabricados e vendidos. Então, se a indústria cresce numa taxa de 10% ao ano, sempre será necessário profissionais. Agora, esses profissionais terão
que está especializados também. Acho que isso já cai aí, essa questão da especialização, já cai nessa pergunta aqui, ó, que a Pro vai fazer aí. E quais os passos que o estudante deve seguir para se formar um químico? Olha, eu acho que não, viu, professor Josafá? Eu acho que o que eu acabei de responder já depois de formado. Essa questão. Pra gente, mas talvez eu já tenha falado, mas pra gente, ó, eu quero me formar, né? Quero atuar como químico numa profissão correlata. Então, vamos ver o que está disponível para mim, o que eu consigo disponível aqui. Então, quais faculdades, quais os cursos que são disponíveis. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a dedicação, como qualquer outra profissão. Não existe, assim, um segredo para você se tornar um bom químico. É dedicação. Sim, você vai ter que gostar de matemática, tá, gente? Não é só química. Talvez eu acho que é mais na linha dessa pergunta, né? É mais nesse sentido. Então, você precisa, para você se tornar um químico em algumas áreas correlatas, você vai precisar de matemática. Você vai precisar de estatística. Precisa gostar da matemática, né? Isso. Precisa gostar da matemática. Na graduação, você vai precisar gostar de matemática. Não tem como fugir. Não é só teoria, não é só experiência. Vai ter que usar um pouco de matemática. Um pouco não, bastante matemática. Você vai ter que usar estatística. Vai ter que usar estatística. No mercado de trabalho. Na sua graduação, não. Mas você vai ter que ter uma noção de estatística. Então, tudo aquilo que você aprendeu em matemática, de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, na sua formação, você usa muito isso. Você usa muito isso. Então, na hora que você vai fazer um gráfico de uma equação do primeiro grau e um gráfico de uma equação do segundo grau, a gente vai ter matérias na faculdade que, para você determinar o comportamento de uma reação química, você vai usar essa matemática para poder entender a sua reação química. É verdade. Então, a matemática, eu não vou ficar só vendo fórmula, não vou ficar só decorando o nome. Química não é isso. Tá? Química não é isso. Então, eu vou ter que sim, estudar, conhecer algumas coisas, decorar, ler bastante. Eu vou ter que fazer contas, vou ter que ter raciocínio para interpretar essas contas. Vou ter que ter uma intuição também. Então, você vai ter que predizer o seu experimento, você vai ter que predizer aquilo que você está fazendo, aquilo que você espera, né, de uma reação, de um processo químico. Então, se você for um químico industrial, ele vai ter que saber um pouco de matemática, de estatística, vai ter que conhecer normas de tubulação, vai ter que conhecer alguns ensaios físicos, vai ter que conhecer o material que a gente chama de operações unitárias, que tipo de tubulação, que tipo de válvula que eu uso, qual o tipo chamado de reator, a espessura do reator, o aço que é utilizado no reator para poder comportar aquela reação química, que tipo de limpeza eu tenho que fazer. Então, são áreas assim que você muito relacionadas. Mas na faculdade é matemática. Física e matemática andam juntas. Que legal. Muito bom. Isso é bom para os nossos alunos saberem, né? Que ele não pode ficar focado só numa disciplina, ele tem que saber um pouco de todas, né? Porque acaba necessitando de tudo um pouco para ele poder ser um bom profissional e saber o que ele quer também, né? Em qualquer área vai haver correlação, né? Por exemplo, na química você correlaciona muito biologia, física e química. Você correlaciona essas três áreas. Então, na farmácia, né, na indústria farmacêutica, você consegue mais facilmente achar essas três áreas dentro de um processo produtivo de um medicamento, né?
Na indústria alimentícia, também. Essas 3 áreas elas estão presentes. Elas estão presentes. Numa indústria de derivados de petróleo, uma indústria petroquímica, um ensaio físico e um ensaio químico. Então, o que a professora colocou agora é muito importante. As disciplinas de exatas, elas vão se correlacionando. Então, se você for atuar numa área de análise do agronegócio, por exemplo, fertilizantes, você vai ter biologia. Você vai ter que ver se aquilo que você está fazendo de fertilizante não vai prejudicar o meio ambiente. Isso mesmo. Legal. Então, você tem muitas áreas correlatas. Então, a dica aí para quem quer seguir na carreira é despertar a curiosidade e pesquisar um pouquinho. É legal? Me arrependo não, de jeito nenhum. Certo? É muito legal. Dá para conhecer de tudo? Não dá, gente. É muita coisa. É muita coisa, né? Pelo que você falou aí, é muito amplo, né? O mercado é muito amplo, né? Mas eu já quero, Rodolfo, agradecer a você, né, por esse momento. O nosso tempo já estourou aí, graças a Deus, uma conversa muito boa, uma conversa excelente. Os alunos estarão aí assistindo posteriormente, outros profissionais também, colega nosso da nossa sala, e estará aí esse registro aí, né, sobre essa profissão tão importante. Já tivemos outros profissionais. O objetivo é trazer uma clareza aos nossos alunos, né, a respeito da profissão que eles desejam trilhar aí, né, e que posso tirar algumas dúvidas aí. Eu só tenho a agradecer a você. Eu também. Eu agradeço. As suas últimas palavras. Foi bem esclarecedor, viu? Gente, eu agradeço muito a oportunidade. Ponho à disposição em poder falar sobre outros assuntos também, se vocês quiserem, desejarem. Dúvidas também, se surgirem outras dúvidas, no canal eu também posso responder, não tem problema nenhum. Vou tentar ser rápido, né, na resposta. E agradeço muito a oportunidade, espero ter ajudado. Ajudou muito. Espero ter ajudado e assim, a mensagem de otimismo, gente. Eu acho assim que a gente né, a gente não, né? Eu já estou de cabelo branco aqui, já passei, né? Eu já tenho mais passado do que futuro. Então, essa é a minha realidade. Eu já tenho mais passado do que futuro. Não, mas para você que é jovem e está começando, um conselho, se eu for dar, gente, é assim, ó. O esforço, ele vai gerar resultado. Ele gera resultado. Não se esforça, não tenha pressa, faça o planejamento, mas esse resultado, ele vai aparecer. Ele aparece. Porque nenhuma semente não germina. Se você está se esforçando, se você está cuidando, essa semente ela vai germinar e esse trabalho seu ele vai dar resultado. Então não desanime, em hipótese nenhuma, siga em frente, certo? E feche os ouvidos aí para os pessimistas ou para quem quer te desmotivar, não. Foca no esforço. É necessário, às vezes, replanejar? Replaneja, se esforça, o resultado vai aparecer. O resultado aparece. Sim. Pessoal, muito obrigado. Tchau para vocês. Obrigado, Rodolfo. Tchau, Samuel. Obrigadão. Tchau, obrigado a todos que estiveram conosco aí. Abraço, até a próxima semana. Tchau. Tchau.